Boa noite a todos, sejam bem-vindos à Igreja Presbiteriana Flamboyant. É uma grande alegria estar aqui com vocês para juntos cultuarmos ao nosso Senhor. Eu quero convidá-los para me acompanhar em uma leitura bíblica no Salmo 119, versículo 172, que diz: A minha língua cantará a tua palavra, pois todos os seus mandamentos são justos. Que nesse momento nós possamos nos colocar diante de Deus para juntos orarmos a Ele, nos conectarmos para sermos abençoados e louvarmos ao nosso Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de estarmos aqui reunidos para cultuar o Senhor. Que nesse momento, Senhor, fale aos nossos corações, que a Tua palavra lida, cantada e orada seja muito enriquecedora para a nossa vida, Pai. Que nós possamos nos colocar diante do Senhor nesse momento e louvarmos o Teu santo nome, Senhor. Fique conosco, Pai, que tudo o que fizermos aqui seja tão somente para a Tua honra e para a Tua glória. É no nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém.
Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom Boa noite, irmãos. Vamos agora a uma leitura bíblica no Salmo 119, versículos 10 e 11. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que nosso coração, nossa mente, nosso espírito, nossa mente desejemos a mesma coisa que o salmista. Que nós tenhamos medo, vergonha de nos afastar de Deus, de pecar contra Ele, e que se caso isso venha acontecer, e infelizmente acontece, que nós venhamos a ter nosso coração contrito, a ter um coração disposto a pedir perdão, um coração quebrantado. Queria pedir agora que nós oremos, momento de oração agora. Pai, nós viemos a Ti, Senhor, aqui agora, confessando as nossas fraquezas, a nossa pecaminosidade, confessando que nós realmente, em algumas situações, desagradamos a Ti, que nós pecamos contra a Tua palavra, Pai. E nós damos graças, Pai, porque nós temos um Deus bondoso, nós temos um Deus grandioso, que nos permite chegar-se a Ti, Pai, e para pedir perdão, e o Senhor nos perdoa. Muito obrigado, Deus, porque realmente nós não merecíamos esse perdão, nós não merecíamos a Sua graça, mas tamanho é o Teu amor, tamanha é a Tua misericórdia, o Senhor nos chama a Ti, nos perdoa e nos cuida, Pai, como se fôssemos filhos Teus mesmo, Deus. Muito obrigado por esse perdão, muito obrigado por essa maravilhosa graça que o Senhor derrama sobre as nossas vidas, meu Deus. Cuida de nossas vidas e ajuda-nos, Pai, a não pecar contra Ti. Mas que se nós pecarmos, Pai, que o Senhor quebrante o nosso coração, para que nós voltemos a Ti pedindo perdão, meu Deus. Por favor, perdoa também, Pai, inclusive os pecados que nós não sabemos que estamos cometendo e abra nossos olhos para que nós vejamos isso. Por favor, ajuda-nos, meu Deus, a ter uma vida de santidade, uma vida caminhando contigo, Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Mas forte Tu és.
Boa noite, querido irmão, querida irmã. Esse é o momento que nós temos reservado aqui durante o nosso culto para a mensagem. Nós vamos abrir nossas Bíblias, vamos ler um trecho da Palavra do Senhor e vamos aprender um pouco mais o que ela nos traz. Que, como a palavra mesmo fala, como a própria Bíblia diz, ela é palavra de vida, ela tem a proposta de transformação. O texto para essa noite, o texto principal, eu vou ler também alguns outros depois, mas o principal se encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 15 e 16. Mas antes de lermos o texto, queria compartilhar com você um pensamento. Alguém já disse um dia que aquilo que nós lemos ou aquilo que nós estudamos pode determinar hábitos e convicções que serão formados em nós. Uma atitude de leitura, de estudo, pode determinar alguns hábitos, pode determinar algumas convicções que serão formados em nós. E se forma hábitos, se forma convicções, muda o nosso estilo de vida. Pensando nessa frase que eu li para vocês, a proposta dessa noite é nós pensarmos e refletirmos um pouco mais a respeito de mais um verbo dentro da série de sermões, da série Conjugando o Verbo Amar. Hoje nós vamos meditar um pouquinho a respeito do verbo estudar. Por isso, eu separei esse trecho aí de 2 Timóteo 2, 15 e 16, que diz: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Convido você para uma oração, pedindo a Deus que nos acompanhe nesse tempo aqui de meditação na palavra dele. Senhor, nós precisamos muito da ajuda do Senhor nesse momento, precisamos da ação do Senhor em nossas vidas, no nosso espírito, na nossa alma, na nossa mente, na nossa capacidade de compreender a palavra do Senhor e também de viver, de colocar em prática aquilo que nós aprendemos nela. Porque não queremos que seja um aprendizado inútil, sem frutos, mas queremos, ó Deus, como a palavra do Senhor nos fala, que ela transforme nossas vidas, que ela seja, ó Deus, uma espada que entre no profundo do nosso ser e seja capaz de fazer ali grandes transformações, grandes cirurgias, tirando inclusive aquilo que não é desejável ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Paulo escreve essa segunda carta a Timóteo. Timóteo foi um jovem que andou aos pés de Paulo por um tempo e agora ele continua recebendo do aprendizado de Paulo através de cartas. Então escreve para ele com o intuito de dar diretrizes para que Timóteo possa crescer no seu ministério pastoral. Timóteo estava ajudando Paulo no desenvolvimento do evangelho, pregando o evangelho, fundando comunidades, mas também pastoreando comunidades locais. E antes que você pense assim, então, esse texto ele é direcionado somente para pastores, ele de fato tem bastante aplicação para a vida de pastores ou jovens pastores, aqueles que estão se formando, mas como é a palavra de Deus e Deus fez questão de registrar aqui na sua palavra e direcionar todos os irmãos, não ficou restrito somente a Timóteo, nós entendemos que isso que está escrito aqui também serve e deve ser aplicado para todos nós, todos os cristãos, independente se exerce algum cargo de liderança, algum ministério que fique mais em evidência ou não, principalmente na questão do ensino, mas para todo crente. Então essas palavras de Paulo servem para mim e servem para você também, meu irmão. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Como é que Timóteo poderia fazer isso? Como é que se daria esse apresentar-se a Deus sem ter vergonha, sem se envergonhar daquilo que estava fazendo? Paulo explica. Você precisa, então, manejar corretamente a palavra da verdade. Obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar, porque maneja corretamente a palavra da verdade. Palavra da verdade é uma expressão que Paulo está se referindo à própria palavra de Deus, a Bíblia, esse livro sagrado composto por tantos livros, feito por bastante tempo, por muitas mãos, mas que nesse compilado nós entendemos que ali temos então a palavra do Senhor. Versículo 16, se você
é como se fosse uma consequência. Se você souber manejar bem a palavra, vai ser possível fazer isso. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Existem conversas que não são proveitosas, algumas conversas que são inclusive maliciosas, maldosas, são pecaminosas, inclusive pelo seu teor. E Paulo queria que Timóteo não se envolvesse com questões como essas, que não levam a nada, na verdade só levam à perdição, só levam o homem a se perder. Então, a ideia é, se Timóteo conseguisse se aprofundar no conhecimento da palavra, ele teria mais capacidade para discernir o que é a palavra de Deus, quais são os ensinos de Deus para a vida do ser humano, e dessa forma ele teria um norte para guiar as suas próprias conversas, as suas decisões, o seu ensino, para que ele não ensinasse coisa inútil, coisa vã também, coisa errada. E esse é o desafio também para os nossos dias, para as nossas vidas. Nos apresentarmos a Deus como obreiros de que não temos do que nos envergonhar perante Deus, que sabemos manejar bem a palavra. Eu falei para vocês que o verbo que nos orienta nesse sermão aqui, como título, é o verbo estudar. É claro que existem muitos assuntos para nós estudarmos e aprendermos. Quando Deus criou o homem, Ele deu essa capacidade intelectual de que o homem pudesse colher informações, tratar essas informações e aplicar informações nas diversas áreas possíveis. E é muito bonito a gente ver a raça humana fazendo isso, sem comparação com qualquer outra espécie criada, por mais que tenha evidências ou indícios de certa inteligência em outros seres também criados por Deus, mas não se compara à capacidade que o homem tem de aprender novos assuntos, inclusive criar coisas novas, porque usa de todas essas informações acumuladas durante a história. Então, e é muito bonito ver todo esse progresso, até onde nós chegamos, e ainda toda a capacidade que temos para desenvolver em outros assuntos. Isso é bênção de Deus, e eu desejo mesmo que o ser humano continue progredindo nas suas construções. Mas o nosso interesse não é que estimular, que a gente pense e fique um pouco preocupado até em qual nível nós estamos sobre o aprendizado. Eu não quero saber exatamente aqui, não é a proposta pensar em até qual série você estudou, se você tem ensino fundamental, médio, superior ou além disso. Não, essa palavra vale para todos os irmãos e irmãs, porque temos interesse em pensar no verbo estudar aplicado à Bíblia, à palavra do Senhor. Segundo as nossas doutrinas, nós temos feito aí uma série de estudo em módulos, bem direcionado a doutrinas, né, ligados ao catecismo. Então, segundo nossas doutrinas, a Bíblia é a palavra de Deus e é a única regra de fé e prática do verdadeiro cristão. Olha que importante pensarmos a respeito disso. Se ela é a única regra de fé e prática, ela vai nortear todas as nossas decisões, toda a nossa vida. É nela que nós vamos encontrar respostas e direção para as questões que nós temos, para as indagações em relação à vida. Ainda continua, agora segundo o texto da Confissão de Fé de Westminster, nós vemos aí no nosso estudo em módulo, mas ele diz o seguinte: o juiz supremo pelo qual todas as controvérsias religiosas têm de ser determinadas, todas as controvérsias têm de ser determinadas, e por quem serão examinados todos os decretos de concílios, todas as opiniões dos antigos escritores, todas as doutrinas de homens e opiniões particulares, o juiz supremo, em cuja sentença nos devemos firmar, não pode ser outro senão o Espírito Santo falando na Escritura. Esse é o juiz supremo. O Espírito Santo nos fala, nos conduz, nos dá direção através das Escrituras. É claro que esses são documentos produzidos por homens muito capacitados, que chegam nessas conclusões partindo da própria Bíblia. Mas é suficiente que a gente vá para a Bíblia para que ela mesma se apresente. E como é que a Bíblia se apresenta? Você já pensou nisso? Bom, primeiro, ela fala mesmo que ela é um livro sagrado. Na própria segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus
e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda escritura é inspirada por Deus. Isso significa que Deus deu uma inspiração para esses homens escreverem. Não foi lá e pegou na mão e fez com que cada letra saísse ali a partir da pena do autor, mas inspirou esse autor. E nós podemos ler e comprovar essa inspiração. A Bíblia também traz diversos assuntos, ela se apresenta com diversos propósitos. Eu queria trazer aqui para a gente pensar em alguns desses propósitos. Por exemplo, a Bíblia traz consolo. Salmo 119, 50. O que me consola na minha angústia é isso, que a tua palavra me vivifica. O salmista falando a respeito de um tempo difícil na sua vida, mas recebe consolo através da palavra. A palavra de Deus nos orienta também em relação ao pecado, em relação ao erro. O Salmo 119, versículo 11 diz: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Marcos, capítulo 12, versículo 24, fala: respondeu-lhes Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Jesus estava ensinando ali os seus ouvintes e falando: olha, vocês estão errando porque vocês não conhecem as Escrituras, precisa conhecer um pouco mais. Mas a palavra também de Deus se apresenta como orientação em várias questões na vida. Veja Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É claro que tem muitas questões extremamente específicas que a Bíblia não vai te dar resposta. Ela não é um jogo de adivinhação, que de repente você embaralha letras, embaralha mensagens ali para sair uma resposta. Ela não se presta a esse fim, mas ela traz orientações sobre os assuntos da vida. Então você não vai encontrar ali exatamente o nome da sua esposa, ou do seu marido, ou do seu futuro marido, ou da sua futura esposa, melhor dizendo. Mas ela vai falar a respeito de princípios sobre o casamento, por exemplo. E aí, com esses princípios, nós temos condições de fazer seleções, é claro, pedindo a ajuda de Deus para que Ele nos abençoe e faça esse encontro também dar certo entre o homem e a mulher e gerar o casamento, mas temos, então, princípios a respeito de relacionamento homem e mulher. E assim, a gente poderia tratar sobre os diversos assuntos. Vai falar, por exemplo, sobre trabalho, dinheiro, saúde, relacionamento dentro da família e muitos outros assuntos. Por isso, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para guiar os nossos caminhos. Se você está em dúvida em relação a alguma coisa, você precisa se aprofundar, todos nós precisamos fazer isso, aprofundarmos mais no conhecimento da palavra, para que essas orientações tragam luz para a nossa decisão. Mas ela também faz mais, ela trabalha, por exemplo, para a nossa purificação. João 17, 17, oração sacerdotal de Jesus, em que ele pede para Deus o Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus tem interesse que seus discípulos sejam cada vez mais santos, cada vez mais parecidos com Ele mesmo. E Ele nos mostra aqui como vai se dar esse processo de santificação através da palavra, porque a palavra é a verdade. Agora, uma finalidade que eu queria dar grande destaque. Ela serve para tratar essas questões muito particulares das nossas vidas, mas o fim principal que nós encontramos na palavra de Deus é porque ela nos apresenta Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 27 diz: e começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, ou seja, uma referência a todo o Velho Testamento, estava expondo aos seus discípulos o que constava nas Escrituras a respeito de Jesus. Toda a Escritura fala a respeito de Jesus. Tem textos muito mais claros, muito mais óbvios. É fácil a gente encontrar referência ou a descrição muito precisa de Jesus. Tem outros textos que são um pouco mais complexos, mas a Bíblia
tem essa finalidade de nos apresentar o Salvador, o Messias do Velho Testamento, o ungido, o Cristo do Novo Testamento. O ano passado nós fizemos uma série de sermões, envolvendo aí 40 sermões, 20 no Velho Testamento, 20 no Novo Testamento, em que o grande desafio foi falar sempre de Jesus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Pela graça de Deus nós cumprimos essa missão. Então, espero ter apresentado para aqueles que puderam acompanhar essa série de sermões, essa ideia de que toda a Bíblia fala, nos mostra, quer nos apresentar Jesus Cristo, Ele é o personagem, é o ser principal das Escrituras. Então, irmãos, nós podemos concluir que a palavra de Deus é alguma coisa essencial para a nossa vida. Essencial, como, por exemplo, água é essencial, ar é essencial, comida é essencial, descanso e outras questões são essenciais. Mas a palavra de Deus está no topo dessa lista, dentro das necessidades básicas que nós temos para a sobrevivência. Mateus capítulo 4, versículo 4 disse: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Pão é importante, é necessário, sem ele a gente morre em alguns dias. A água é assim também, o ar da mesma forma. Mas o homem também morre se não for alimentado pela palavra que sai da boca de Deus. João capítulo 5, versículo 24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem passou da morte para a vida? Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. João 6,63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Pulando lá para o versículo 68, diz: respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Para Pedro, então, nada mais importava. Ele não queria buscar outra coisa na sua vida, a não ser essas palavras de Cristo que estavam gerando vida no próprio Pedro. João capítulo 8, versículo 31, diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Essa é uma referência para as nossas vidas também. Somos verdadeiros discípulos de Jesus se nós permanecermos na sua palavra. Por isso eu estou insistindo aqui nesse sermão, nessa reflexão, meus irmãos, sobre a importância de estudarmos, nos aprofundarmos na palavra do Senhor. Ela é tão essencial que ela transforma vidas. Eu queria compartilhar com vocês alguns breves testemunhos de pessoas que receberam uma porção ou a palavra, um impresso da palavra de Deus e depois registraram como aquilo foi importante naquele momento da sua vida. Alguém um dia disse: o pouco que tínhamos perdemos nessa chuva. A palavra de Deus chegou para a gente em uma hora muito importante. E creio que daqui para frente vai restaurar minha vida. Alguém que tinha passado por uma tragédia natural e lá onde foi acolhida recebeu a palavra do Senhor. Quando meu filho começou a sofrer com a doença, eu busquei apenas apoio material. Foi um erro, pois o que eu precisava era apoio espiritual que encontrei na leitura da Bíblia. Hoje meu filho já está se recuperando e sinto que Deus está no controle de tudo. Esse aqui pode dar um bom testemunho de ter ali uma criança que esteve enferma e agora está bem, está melhor. Nós sempre louvamos a Deus com essas boas notícias. Louvamos a Deus também quando o final não é assim como geralmente nós esperamos. Mas o destaque é para o apoio espiritual que essa pessoa recebeu. Espero que você tenha prestado atenção nisso. Mais um testemunho. Tenho 29 anos e durante 24 eu não conhecia a palavra de Deus. Tive a oportunidade quando cheguei ao centro de reintegração, centro que cuida de dependentes químicos, e me deram um exemplar publicado e doado pela Sociedade Bíblica. Naquele momento minha história começou a mudar, porque o amor de Deus preencheu o vazio que antes eu tentava preencher com as drogas. E aqui eu já queria também chamar a sua atenção se de repente você tem sentido
esse vazio, uma falta de rumo na sua vida, falta de perspectiva. Eu tenho convicção de que a palavra do Senhor pode apresentar Jesus Cristo para você. Esse Senhor que nós servimos pode preencher esse vazio que você está sentindo. Não tente preencher com nada. Não tente preencher com drogas, como foi esse caso, com sexo, com trabalho, com experiências de grande euforia. Não faça isso. Isso são coisas passageiras, mas a palavra de Deus que nos apresenta Cristo, o Cristo eterno, permanente. A Bíblia foi a base da minha recuperação e me mostrou o caminho da verdade. Não tratei só a droga com a palavra de Deus, mas também o meu caráter para ficar longe dessa droga. Então, testemunhos como esses aqui, nos mostram o poder da palavra. Ela por si só, você pegar e ler, isso é suficiente para trazer transformação para a sua vida. Então, de uma forma que eu gostaria assim, de trazer uma reflexão mais aplicada para o nosso dia a dia, para a nossa vida, lembre-se, a Bíblia não é um amuleto. Ela não é um material ou um objeto com poderes cósmicos que só pela presença dela em um ambiente isso vai mudar alguma situação. Eu tive um conhecido que já vi história assim, de pessoas que pegaram a Bíblia e colocaram dentro do carro como se fosse o seu seguro do carro. Imaginando que o objeto em si, a Bíblia ali dentro do carro, seria suficiente para guardar aquele carro e ele nunca ser furtado ou roubado. Ela não foi feita com esse propósito, irmãos. Ela foi feita para ser lida, estudada e praticada. Ler, estudar e praticar. Porque fazendo isso, a gente vai demonstrar o amor que nós temos por Deus. O amor que nós temos por nós mesmos e o amor que nós temos pelo próximo. Sim, se nós nos aprofundarmos na palavra do Senhor, isso também trabalha a questão do amor. E esse é o objetivo da nossa série de mensagens. Pensar como o amor é desdobrado em ações práticas. Então, estudar a palavra de Deus é desenvolvimento de amor. Desenvolve o nosso relacionamento com Deus, o amor que temos por Deus, porque demonstra o nosso interesse nas coisas que temos por Deus. As coisas de Deus, as coisas do alto, elas ficam em primeiro lugar. Elas tomam um local de destaque nas nossas vidas. Nós ficamos mais próximos de Deus porque conhecemos mais e obedecemos mais os seus mandamentos. Nós lemos aqui várias porções do Salmo 119 e esse salmo ele é conhecido por ser um salmo bem grande. E, na verdade, ele tem 176 versículos. E toda essa composição do salmo dá destaque para a importância da palavra de Deus. Eu li aqui alguns pequenos trechos para mostrar para os irmãos como isso é feito. É um salmo muito bonito, principalmente se a gente tivesse um pouco mais acesso à língua original, porque é feito em forma de poesia, uma construção muito bela. Mas lê, depois vá você mesmo e confere você na sua Bíblia esses 176 versículos fazendo referência à importância da palavra de Deus na vida do ser humano. Demonstra então nosso relacionamento ou crescimento do amor que temos por Deus. Também amor a nós mesmos. Um amor a si próprio, porque quem se ama, se cuida, precisa se alimentar, precisa cuidar da sua saúde, e aquele tipo de alimento que nós ingerimos, ou estilo de vida que nós temos, isso pode contribuir ou prejudicar a nossa saúde. Eu já falei aqui sobre a importância da nossa saúde espiritual, como é que podemos alimentar e cuidar da nossa saúde espiritual? Tem muitas práticas que nós chamamos de práticas espirituais, mas a leitura da palavra, a meditação, o aprofundamento nela é uma das principais que nós temos. Eu, sinceramente, colocaria essa prática, a prática da leitura e meditação, até antes da prática da oração. Porque se nós fôssemos pensar na via de comunicação, quando nós lemos a palavra do Senhor, é Deus falando conosco. Quando nós oramos, é nós falando com Deus. Então, nessas duas vias, ida e vinda, é mais importante nós recebermos de Deus do que, de fato, nós entregarmos a Deus. Eu sei que isso é difícil, em primeiro momento, compreender, porque a gente, muitas vezes, chega com as nossas angústias e quer apresentar da forma mais rápida os nossos pedidos, as nossas necessidades a Deus, esperando ser atendidos por Deus. Mas,
Muitas vezes nós estamos raquíticos, estamos sem alimento e nós precisamos desse alimento para estarmos mais saudáveis e fortes. Então, demonstra amor por nós mesmos, mas também demonstra amor ao próximo. Porque nós estaremos cada vez mais preparados, manejando bem a palavra da verdade, como foi o texto que nós lemos lá no início. Manejando bem a palavra da verdade para poder apresentar o Evangelho de Cristo às pessoas de forma cada vez melhor. Então, esse aprofundamento nos capacita a demonstrar o amor de Deus de forma cada vez mais genuína ao próximo. Irmãos, estou finalizando aqui e queria voltar ao Salmo 119, fazendo a leitura de alguns versículos, do 34 até o 37, mas queria deixar assim como uma reflexão, que possamos escutar esses versículos aqui e aplicar nas nossas próprias vidas. Além de tudo isso aqui que eu já falei sobre possibilidades de aplicação. Mas pense nessas palavras do salmista também. Pense o que ele fala. E peça para que Deus também te instrua dessa mesma forma. Salmo 119, 34 diz, em diante: Dá-me entendimento, para que eu guarde a tua lei e a ela obedeça de todo o coração. Dirige-me pelo caminho dos teus mandamentos, pois nele encontro satisfação. E inclino meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Desvia os meus olhos das coisas inúteis. Faze-me viver nos caminhos que traçaste. Encerro então com a leitura desse trecho, fazendo desse trecho a nossa oração. Que Deus nos abençoe. Ensina-me os teus caminhos, ensina-me em que confio. O meu coração quer te amar mais e mais, e ver com comando sobre mim, dia após dia. Estamos chegando ao final de mais um culto e espero que, assim como falou ao meu coração, tenha impactado também o seu coração. Mas antes de terminarmos, eu quero compartilhar com vocês aquilo que tem acontecido aqui na nossa comunidade. No dia 8, nós tivemos o aniversário do nosso presbítero Eliezer. Quero saudá-lo, que Deus continue te abençoando, Eli,
que Ele possa te dar mais um ano sob a graça, sob a misericórdia dEle, que Ele continue derramando as tuas bênçãos na sua vida, na sua família. Terça-feira, às 20h30, nós daremos continuidade ao nosso Estudos em Módulos. Começamos na última semana, foi algo assim muito bom e tem sido de muito proveito para todos nós. Eu quero te encorajar a estar conosco para participarmos juntos desse momento que tem sido muito incrível. Quinta-feira, às 20h30, nós temos a nossa reunião de oração. É um momento para estarmos juntos, orando, compartilhando uns com os outros aquilo que tem acontecido na nossa vida e encorajarmos uns aos outros também. Aos sábados, às 18 horas, nós temos o encontro dos nossos adolescentes. Tem sido um momento muito bom, muito especial para eles, momento de matarmos ali a saudade e estudarmos também a Palavra de Deus. E no domingo, às 16 horas, perceba que nós tivemos uma alteração no horário, nós temos o encontro das nossas crianças, um momento totalmente ali preparado para elas, na linguagem delas, para que elas possam, assim como nós, ser alimentadas pela Palavra de Deus. Quero encorajar você que tem o seu filho, a sua filha, ou conhece alguma criança, a compartilhar esse link para que ela possa receber daquilo que Deus tem falado aos nossos pequeninos. E agora, após o nosso culto, nós teremos o nosso espaço comunhão. Aproveite, pegue o link, compartilhe com os amigos, para juntos estarmos ali tomando aquele cafezinho virtual. Um momento muito bom para revermos os nossos amigos também. Esses são os nossos recados, isso tem acontecido aqui na nossa comunidade. Eu desejo para você uma boa semana, que Deus o abençoe. Eu desejo que esse tempo que nós tivemos juntos possa ter sido muito proveitoso para você, para sua família, um tempo de relacionamento profundo com Deus. Que o Espírito Santo possa ter falado com você, aí diretamente no seu coração, ter tocado e ter estimulado a você a querer buscar de fato, aprender cada vez mais a respeito de Deus, o Pai, de Deus o Filho, de Deus o Espírito Santo, da comunidade da fé, tudo isso buscando como fonte primária a Bíblia, a Escritura Sagrada. Tem uma experiência, tem uma semana cheia de experiências dessa forma. Vamos orar e terminar então o nosso culto a Deus. Pai, estamos felizes, estamos muito gratos ao Senhor porque tivemos mais esse encontro dessa maneira ainda, de forma virtual, de forma distante fisicamente, mas muito próximo, todos ligados pelo Espírito, por meio do Espírito Santo do Senhor agindo em nossas vidas. Obrigado porque isso ainda é possível e o Senhor nos proporciona laços tão fraternos, laços tão próximos que nos mantêm como família unida. Obrigado, Deus. Que o Senhor possa também nos acompanhar durante a semana e como nós meditamos hoje nessa mensagem, que seja uma semana especial de profundo aprendizado, ou aprendizagem dentro da palavra do Senhor e que esse conhecimento gerado possa não ser simplesmente conhecimento técnico ou simplesmente um conhecimento cognitivo, Pai, mas um conhecimento relacional. Um conhecimento que nos leva mais próximo do Senhor. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu desejo a você uma boa semana, mas também rogando as bênçãos de Deus sobre nossas vidas, dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que também o amor de Deus o Pai, as ternas consolações e a companhia do Espírito Santo estejam sobre você, sobre toda a sua família, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Amém. Boa semana.